Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Kelly. Hoje eu vou contar para vocês a história de Elias. Essa história está lá no livro de 1 Reis, capítulo 17 na Bíblia. O reino de Israel, ele estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte. Havia um rei chamado Acabe e a sua rainha se chamava Jezabel. Eles adoravam vários deuses falsos. E o povo de Israel começou a adorar também esses deuses e abandonar a Deus. Então, Deus escolheu um homem para que este homem levasse um recado ao rei de Israel, rei Acabe. Então, esse homem era chamado, o nome desse homem era Elias. Elias era um homem muito obediente e muito temeroso a Deus. Então, Elias, mesmo com medo, como ele era muito obediente, ele foi até o rei Acabe levar o recado de Deus. Quando chegou lá, Elias disse o seguinte: Digo pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Só que o rei Acabe não gostou desse recado, ele ficou furioso. Então Deus disse a Elias para que ele se escondesse próximo ao rio Jordão. E assim Elias fez. Então, Deus providenciou milagrosamente o sustento de Elias durante esse tempo que ele estava escondido ali. Elias bebeu a água do riacho e Deus ordenou que corvos levassem para Elias todos os dias o pão e a carne. E assim foi feito. Depois de alguns dias sem chuva, a água do riacho começou a secar. E então Deus disse a Elias para ele ir para uma cidade chamada Serepta. E ali ele iria encontrar uma viúva que ela lhe daria de comer. Então Elias obedeceu ao Senhor e foi. Chegando lá, Elias encontrou essa viúva. Só que ela era uma mulher muito pobre. Ela tinha muito pouco para sustentar ela e o seu filho. Chegando lá, Elias disse a ela o que Deus havia dito a ele, que era para que ela o sustentasse, que ela lhe desse de comer. E ela disse: Mas eu só tenho um pouco de farinha e azeite, só dá para que eu faça apenas um pão e coma com meu filho. Mas Elias disse: Obedeça ao que o Senhor disse e não faltará comida em sua casa. E assim a mulher fez. Ela foi lá, cozinhou, fez o pão e Deus não deixou que acabasse nem a farinha da vasilha, nem o azeite do jarro durante todo o tempo em que não choveu em Israel. Deus não deixou que faltasse comida nem para ela, nem para o seu filho, nem para Elias durante todo esse tempo. Depois de aproximadamente 3 anos sem chuva, Deus resolveu que a chuva iria voltar. Então, ele mandou que Elias voltasse para Israel. E Elias retornou. Quando Elias retornou, ele foi falar com o rei, e aí ele desafiou os profetas do deus Baal, dizendo que era para os profetas construírem um altar, invocar o tal deus Baal deles e dizer para orar para esse Deus, para que esse Deus enviasse fogo do céu. E aí isso foi feito. Esses profetas fizeram um altar e ficaram lá por horas orando e nada de cair fogo do céu. Então Elias fez um altar e invocou o nome, encharcou esse altar de água e invocou o nome do Senhor. E então Deus fez com que descesse fogo do céu e consumisse esse altar. Deus fez isso para ele mostrar para todo aquele povo que ele era poderoso e soberano e o único Deus a quem todo o povo de Israel deveria obedecer. A rainha Jezabel, quando soube do que tinha acontecido, ficou furiosa e mandou matar Elias.
Então Deus ordenou que Elias fugisse para o Monte Horebe. E assim ele fez. Após algum tempo, Elias retornou para Israel. E então ele conheceu um homem chamado Eliseu e começou a treiná-lo para que ele fosse o seu sucessor. E assim ele começou a treinar Eliseu e Eliseu foi aprendendo tudo com Elias. Então, no final da vida de Elias, Deus fez Elias subir aos céus num redemoinho, numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. Gostaram, crianças, da história de Elias? Então, essa história nos ensina que nós devemos obedecer ao Senhor, independente de qualquer dificuldade ou circunstância. Como Elias fez quando ele obedeceu ao Senhor, mesmo com medo do rei, ele foi, obedeceu e levou o recado de Deus. Também como aquela mulher fez, aquela viúva em Serepta. Mesmo ela sabendo que a quantidade de comida não era suficiente para todos, ela compartilhou o que tinha com Elias, deu de comer a Elias e assim Deus não deixou que nada faltasse para eles durante todo o tempo da seca. Linda essa história, né, crianças? Então, com isso a gente aprende que, dependente de qualquer coisa, devemos sempre obedecer ao Senhor, tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima!